Eu sou o Paulo e sou marceneiro. Portanto, eu vou falar um pouquinho sobre a marcenaria. Como que eu desenvolvi meu trabalho com madeira. Que no início, eu fiz uma porção de trabalhos que eu fui melhorando o meu conhecimento sobre o trabalho com a madeira. E eu fiz uma porção de trabalhos que exigiam uma, uma preocupação grande com a qualidade, porque a madeira é um material bom de trabalhar, porque você pode acertar, pode aumentar, pode diminuir, pode fazer uma porção de movimentos com ela, mas sempre você vai procurar uma qualidade de montagem. Então a madeira serve para ser montada devagar e com muito cuidado para que tenha perfeição. E E eu, quando comecei fazendo pequenos trabalhos que, que eram de utilidade, porque eu era solteiro ainda e podia fazer os móveis da minha casa quando eu fosse casar. E com isso eu comecei a fazer um planejamento e fazer as peças necessárias, os móveis necessários para uma casa. Então, aí eu já falei isso antes, que quando alguém me apresentava um modelo, e aquele modelo eu seguia até o fim, até que deixasse a peça pronta. Então, foi assim que eu fiz, no caso de uma mesa com 4 cadeiras. E 4 ou 6, acho que 4 cadeiras, né? Uma mesa com 4 cadeiras e eu, então, tinha que ter um modelo, tinha que ter desenhado um modelo, para que pudesse seguir para acontecer, então, uma peça perfeita e útil. E eu fiz uma vez esse modelo e deu certinho, porque as peças que foram apresentadas no desenho, eu passei fazendo de madeira todas elas e foi dando certo. E quando eu terminei, aí o problema da perfeição, eu fiquei cuidando para que não houvesse falhas, porque é muito difícil de trabalhar uma madeira, porque a madeira é dura e não é fácil de mexer com a peça. Então ela tem que já ser planejada e com muito cuidado vai executando a montagem. Quando tiver a montagem pronta, aí então a montagem é feita e fixada. Aí ela fica boa. E por isso então uma mesa com 4 ou 6 cadeiras, ela fica pronta, fica bem firme quando é planejada e é construída obedecendo uma certa orientação anterior. Mas agora, eu sou professor de História
Eu fiz um curso de pós-graduação em História. Logo, a História passou a ser, então, o meu principal elemento para pesquisa, para estudo. Então, se eu fiz História, eu teria que cuidar dessa parte também. E passei a cuidar, porque a história ajuda a montar, mas também ajuda a cuidar da perfeição daquilo que se faz. E quando eu terminei o curso de História, eu quis fazer uma pós-graduação. E essa pós-graduação exigia, então, um estudo perfeito e cuidado para poder, então, melhorar. Porque a pós-graduação serve para aperfeiçoar o trabalho que a gente já estudou uma vez. Quando a história ela ajuda a entender melhor tudo que a gente faz, porque se você conhece a história de um trabalho, a história de um elemento que você trabalha, você pode modificar, pode melhorar, pode até piorar se quiser, mas vai obedecendo aquela orientação inicial. Então, a história geral significa que não é uma história única, assim, mas é uma história da humanidade, só que dá traços muito leves. E eu, quando terminei a pós-graduação, eu percebi que eu podia fazer um estudo e fazer uma pesquisa sobre a história no segundo grau, né? A história de segundo grau já é uma história que é com pesquisa, não é mais uma história simples, né? E por isso, então, eu pensei que se eu fizesse uma pesquisa sobre a história da marcenaria, história sobre o trabalho da madeira, então eu teria que me preocupar com esse campo e fazer uma pesquisa nessa linha. Porque quando a gente vai querer só observar o estudo da história, então tem que avançar, tem que fazer primeiro grau, segundo grau e depois a pós-graduação, que é um estudo de pesquisa, né? E quando depois dessa pesquisa de segundo grau, é possível fazer uma
um caminho, um contínuo, né? Um contínuo daquela pesquisa e essa pesquisa passa a ser mais profunda, principalmente porque o terceiro grau já é um campo de pesquisa, não é mais uma pesquisa só de estudo, mas é de pesquisa também, acrescentando o conhecimento sobre aqueles elementos. E Nina, quando a gente procura fazer a história já sendo um campo novo, ele também obriga a fazer mais precisão no estudo, porque ela vai acontecer e vai se acomodar, de acordo com o que a gente pensar e fazer. E aí então vem um terceiro grau, que seria então a pesquisa e o trabalho de produzir a história do trabalho com a madeira. Bem, considerando o estudo de quem viveu na colônia, onde que trabalhou na terra, onde tinha animais específicos de colono. Então, para mim aconteceu esse fato de viver numa casa no mato e onde a gente tinha esse mato significa um terreno de plantação, outro terreno de pastoreio e os outros ainda que podiam ser trabalhados, podiam usar como lugar de pastoreio e também lugar de pesquisa. E a gente podia fazer um trabalho só da terra. Então, um pedaço de terra reservado, feito um espaço só para plantar plantas úteis para a alimentação. Então, isso é um canteiro de verduras. Então, nesse caso, era feito plantação só de verduras que podem ser úteis para alimentação. Mas também podia ser feito uma ocupação de um pedaço de terra que é só para pastoreio. Esse pastoreio significa que tinha que ter animais que eram criados ali. E esses animais, eles eram mansos, eram fácil de trabalhar com eles, né? Então a gente podia soltar um cavalo num pastoreio e ele ficava pastando naquele lugar. Mas se você fosse lá e pegasse ele e pusesse para o outro lado, ele não se incomodava, ele ia pastar lá no outro lugar. Então, assim, quando era aluno de escola de 7ª série, do primeiro grau, eu já cuidava do pastoreio lá em casa, porque os cavalos, tinha 2 cavalos, tinha a égua baia e o tordilho.
A égua baia era um animal bem manso, bem calmo, assim. E o tordilho era um animal grande, grandão, sim, e era muito mais rápido no movimento. Portanto, então tinha que cuidar cada um com certa forma especial para não acontecer coisas erradas, né? E o tordilho, ele era um animal de viagem. Que, em casa nós éramos 8 pessoas, então tinha que ter 2 animais para viajar, porque não tinha outro sistema de viagem. O ônibus a gente nem podia usar, porque era uma vez por semana que o ônibus saía de União da Vitória para Palmas. Então, não tinha facilidade de uso de ônibus. Então, a gente usava o cavalo sempre. Então para fazer compras na cidade, fazer compra de rancho, era necessário, então, encilhar o cavalo, o tordilho, e sair cedo de casa, ir até a cidade, achar uma casa na cidade, uma casa de uma pessoa conhecida que pudesse deixar o cavalo lá preso. Para poder fazer as compras, tinha que deixar o cavalo preso e sair a pé e conversar com as pessoas e vender as coisas que trazia para vender e também para poder manter o cavalo preso ali até a hora de saída. E a égua baia era também assim. Então, a égua baia era só para minha mãe. Quando a mãe saía de casa para ir para o centro, saía com a égua baia. E a égua baia era mais lenta no caminho, mas é um animal forte. Então, a gente confiava perfeitamente na capacidade do animal. E o tordilho não. O tordilho ele era bem mais rápido e era maior, era um animal grande. E às vezes, quando o meu pai ia para a cidade, ia com o tordilho, eu podia ir na garupa. Ele arrumava a garupa para mim e eu sentava na garupa e ia até a cidade, 12 quilômetros, em cima do cavalo, junto com o pai, né? Então, era bom. Enquanto que a égua baia não era mais tão presente e tão útil para carregar gente na garupa. Não tinha garupa, então ela tinha que usar ela só para montaria. Montaria e uma pessoa só, e essa pessoa tinha que guiar ela até o lugar certo. E porque não tinha outro meio de transporte. Não tinha outro jeito. Ou ia a pé, ou ia a pé, eu mesmo, com meu pai, caminhei a pé para poder chegar na cidade e voltar. Sair de casa, caminhando, descendo a serra. Aquela serra do Rio da Areia era uma serra comprida de quase 3 quilômetros de serra. Era só subida, 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 subida. Era toda macadamizada. O chão era todo coberto com pedra e aquela pedra se firmou no chão. Então era um chão vestido de pedra. Mas a caminhar a pé era pesado. Mas porque eu precisava conhecer a cidade, e para conhecer a cidade eu tinha que ir junto para
visitar as casas que eles conheciam já e vender as coisas, que os produtos que eram de colônia para vender eram poucos. Então, esse pouco já tinha o seu freguês próprio. Então, eu chegava na cidade e ia lá no Manfroni. Manfroni, então, era uma fábrica de bebidas. Mas os produtos da colônia, a dona, não sei agora o nome da dona Manfroni, não sei mais. A gente entregava as coisas, chegava lá e entregava para um, entregava para outro. Dona Dibe, Dona Dibe era a dona Nagibe, a casa. A casa dele era Nagibe Mussi, era a família, né? Mas a dona que era a nossa freguesa era Dibe. Então chamava ela de Dibe. E a dona Dibe, então, também tinha as coisas que ela sempre comprou. Então a gente já levava direto para ela. Então era uma forma de viver. Então o colono vivia produzindo e vendendo as coisas mais importantes para alimentação. E eu queria fazer, eu era formado em História, então eu queria fazer História. Queria fazer uma forma diferente de trabalho. Mas eu tentei entrar em contato com o governo de Santa Catarina, porque nessa época eu já estava vivendo na capital do estado. E capital do estado é sempre diferente de qualquer outra cidade povoada, né? E então eu tinha que obedecer a ordem dos fatos da cidade. E quando eu queria pedir aula na universidade, eu tinha que me apresentar como professor com pós-graduação em História. E esta era uma forma mais complicada, porque para que me aceitassem eu como professor e como pós-graduado, eu tinha que haver umas provas mais presentes para isso. Então, mas por 2 vezes eu tentei e fui na universidade e fui querer falar com o reitor, porque para conseguir aulas de pós-graduação é só mesmo direto falando com o reitor. Mas o reitor não me atendeu nenhuma vez. E eu, então, fiquei com História, mas sem poder provar de que eu tinha pós-graduação e que eu tinha direito de trabalhar na universidade. E isso foi só uma ideia e um plano que não se realizou. Eu não cheguei a ser professor da Universidade de Santa Catarina. E eu de calça curta, você já viu? Já falei, né? Não sei qual. Não? Ainda não sabe? Não. É que quando eu fui fazer a pós-graduação, eu tinha que
cada vez fazer um teste, também se realmente eu estava aprendendo alguma coisa diferente, ou querendo provar uma coisa diferente, e estava assim, meio difícil. Mas eu fui conversar com o reitor, e fui lá conversar com o reitor, ele me atendeu muito bem, e eu senti que havia um pouco de crédito, porque se ele me atendeu bem, é porque ele podia aceitar minhas conversas, né? E eu fui lá, então, quando fui lá, liguei no telefone, eu queria falar com o reitor, aí ele apareceu. Matou. Apareceu, veio saber conversar comigo, mas chamou o oficial dele lá do gabinete da reitoria para que fosse buscar um cafezinho. E eu tinha chegado de manhã, de ônibus, e fui direto na universidade. Aí ele foi lá, pediu que o rapaz trouxesse o café, ele me chamou, me deu o café e depois eu conversei com ele, olha, a minha situação é assim, eu estou fazendo pós-graduação, estou estudando todas as disciplinas que são estudadas lá, mas eu preciso ter certeza de que isso funciona. Então, tenho que ter alguma prova disso. Por isso que eu vim conversar com a reitoria para mim poder fazer uma... Aí ele disse, tá, mas então... Mas eu já tinha feito uma pesquisa e já tinha trazido, mas não tinha apresentado ainda. Aí eu falei para ele, digo, olha, eu tenho já feito uma pesquisa histórica e está ali, está aqui já, mas eu preciso apresentar, porque essa disciplina história exige conhecimento de pesquisa, né? Aí ele olhou para mim, depois eu apresentei para ele, digo, olha, aqui está aqui, a minha pesquisa já está feita aqui assim. Já pesquisei, já escrevi aqui. Aí ele ficou assim, olhou para mim assim, olhou para assim, e olhou o trabalho que eu apresentei, as respostas que eu dei ali. Daí ele diz assim, mas estava de calça curta. Está de calça curta esse trabalho. Por que calça curta? Porque não tem muita explicação, não tem nada, você só mencionou o que está sendo estudado, mas o estudo, o resultado não está aí, não tem nada. Então deixa, eu vou pôr as calças compridas nele, né? Aí voltei e fui fazer a pesquisa de direito e apresentar para ele já a calça comprida. Aí fui lá, eu pesquisei os fatos que eu tinha mencionado, tinha que ser provado, tinha que ser. E eu fui fazer isso e aí ele aceitou e viu que estava certo, que podia continuar. Mas eu não continuei porque a universidade não me atendeu para me oferecer
o serviço de história que eu estava estudando. Não, 2 vezes eu tentei, mas porque é assim, você liga e espera para ver se vem uma resposta. E se não vem a resposta, é porque não houve atenção lá, né? Então tá. E eu tentei 2 vezes querer oferecer meu serviço de história para lecioná-la. E isso era em Porto Alegre, né? Isso foi tudo em Porto Alegre. A universidade, qual universidade que era lá? A universidade lá era a Universidade Federal. A Federal de Do Rio Porto Grande do Alegre. Sul. Isso. Então eu parei com isso porque não tinha. Não deu para continuar, porque para mim era muito longe. De uma história até lá dava quase 1.000 quilômetros. 1.000 não, mas 300 quilômetros de viagem, né? E era uma viagem cara também, né? Porque tinha que gastar gasolina. Eu ia com a variante que eu tinha, né? Com a variantinha vermelha que eu tinha. E eu pegava e depois, quando... Bom, eu acho que é isso. Até aqui é isso. Então,